Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podem sentar-se. Eu gostaria, antes de tudo, manifestar minha alegria de mais uma vez estar aqui em nosso apostolado de Curitiba. Estão visitando o Padre Tiago e também, claro, podendo vê-los e cumprimentá-los, a cada um de vocês fiéis. Então, uma grande satisfação, saibam que podem contar com a minha oração por esse apostolado, pelos frutos desse apostolado, e peço também as orações de todos, claro, por esse apostolado, pelo Padre Tiago, que aqui está como pastor das almas de vocês, mas também peço as orações de todos pelos apostolados do Instituto no Brasil, na América Latina, apostolados espalhados pelo mundo, pelos padres e seminaristas também, em particular. Precisamos das orações dos fiéis, precisamos das orações de vocês. Meus caros católicos, Deus, ao criar, só podia ter uma finalidade. E essa finalidade é Ele mesmo. Deus não poderia ter outra finalidade porque se iria colocar essa finalidade acima dele mesmo, como algo que Deus não possuísse. Deus, então, ao criar, só podia ter uma finalidade, Ele mesmo, a glória dele. Fomos criados, então, como sabemos, pelo catecismo, fomos criados para conhecer, amar e servir a Deus. Conhecer, amar e servir a Deus é a nossa finalidade nessa vida. Conhecer, amar e servir a Deus é a felicidade nossa nessa vida. Conhecer, amar e servir a Deus é a nossa santidade. Somos santos na medida em que conhecemos, amamos e servimos a Deus mais e mais. Os caros católicos, a Igreja emprega todos os meios para a nossa santificação. Os sacramentos, em primeiro lugar, evidentemente, o batismo, a crisma, o sacramento da confissão, da Eucaristia e os outros sacramentos todos. As orações da Igreja, a missa, o breviário que nós padres somos obrigados a rezar, os sacramentais, as instruções, as suas leis, tudo na Igreja está voltado para a nossa santificação e por meio da nossa santificação para a maior glória de Deus, evidentemente. Entre tantos meios que a Igreja nos dá para a nossa santificação, ela nos dá também a festa dos santos, a festa litúrgica de cada santo. Honrar os santos, honrar o que há neles de Cristo, da vida de Cristo neles, é então um dever nosso. E para isso a Igreja institui essa festa, para que honremos os santos. Mas existe também um outro lado na festa de cada um dos santos. A Igreja nos dá os santos como exemplos, como modelos para seguirmos e, claro, como intercessores, como ajuda para a nossa santificação. É um meio, a festa litúrgica de cada um dos santos é um meio para a nossa santificação. Mais um meio que a Igreja nos dá. E não contente com a festa de cada santo, a Igreja instituiu a festa de todos os santos, para nos mostrar a abundância da graça, para nos mostrar a quantidade quase incontável de santos no céu, para mostrar essa abundância de homens e mulheres, jovens e crianças, ricos e pobres, poderosos e esquecidos, homens de todas as condições,
que estão no céu, para nos dar grande ânimo e para que nós possamos dizer: é possível para nós também. É sempre bom nos lembrarmos nessa festa de Todos os Santos das palavras de Santo Agostinho. Se este e aquele puderam, por que eu não posso? Se este e aquele puderam ser santos, por que eu não posso ser santo? Nós temos a mesma natureza dos santos. Não há nada de sobre-humano nos santos. É a nossa mesma natureza. Se eles puderam, cada um de nós também pode. Ao considerarmos a vida dos santos, caros católicos, muitas vezes romantizamos a vida dos santos vendo apenas o final e não o processo de santificação pelo qual passaram. Vemos apenas já essa santidade consumida na vida deles, ou então vemos a santidade já consumada, melhor dizendo, no céu. E não atinamos, não prestamos atenção para o processo de santificação de cada um dos santos ao ler a vida deles. Há uma grande simplificação na vida dos santos. Muitas vezes as coisas são descritas nas biografias de maneira simples, sucinta, e nem poderia ser feito, às vezes, de outro modo, de escrever detalhadamente cada etapa. Mas às vezes vemos, por exemplo, numa vida de santo, que ele sofreu durante 20 anos de uma dor tremenda na perna. E nós lemos isso em uma linha e passamos adiante na vida do santo e esquecemos que para o santo, efetivamente, não foi uma linha, não foi um instante, foram 20 anos de uma dor profunda na perna. E a cada momento em que estão acontecendo aqueles outros episódios, lá está aquela dor. Quando consideramos a vida dos santos, é preciso procurar, sem inventar nada, evidentemente, sem criatividade, mas nos atendo à realidade, é preciso procurar ler, às vezes nas entrelinhas, para lermos as batalhas da alma daquele santo, as tentações pelas quais passou, as angústias, ansiedades, sofrimentos e, claro, também as suas alegrias e as suas vitórias, ver o progresso que vão fazendo na vida espiritual. Essa é a verdadeira vida dos santos. Muitas vezes também nos apegamos às coisas extraordinárias na vida dos santos, os milagres, os grandes fenômenos místicos, que são mais para admirar do que para imitar e que não significam a santidade. A santidade pode existir sem isso, mas nos apegamos a isso e às vezes queremos ter isso em vez de ter as virtudes, procurar desenvolver em nós as virtudes que vemos na vida dos santos. E assim nos esquecemos das coisas que são realmente imitáveis. É possível, caros católicos, não só nos salvarmos, passarmos raspando, por assim dizer, no teste da salvação, dizendo: se eu for a última alma do purgatório, já estarei contente. Não é isso que Deus quer de nós. Deus disse para cada um de nós, nosso Senhor disse para cada um de nós: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. É sempre bom também nos lembrarmos do que dizia São João da Cruz: de Deus se alcança quanto se espera. Se esperamos sinceramente a santidade, buscando-a, alcançaremos. É possível então não só nos salvarmos, mas buscarmos realmente a santidade. Sem pusilanimidade, sem falsa humildade, que orgulho. Deus chama cada um de nós a isso. Sede perfeito como vosso Pai, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. E Deus chama cada um de nós
aqui agora e nos colocou aqui agora, nas circunstâncias de nossa vida, nas circunstâncias atuais do mundo, da igreja. E é nessas circunstâncias que Ele nos chama, e é nessas circunstâncias é possível que nos santifiquemos no cotidiano. Aqui e agora que podemos nos santificar pouco a pouco, praticando as virtudes do nosso dia a dia, nossos deveres de Estado, lutando contra o pecado, evitando as ocasiões de pecado, confessando sinceramente as nossas faltas, com verdadeiro propósito de emenda. É plenamente possível. Erro é querer nos santificarmos com nossas próprias forças. Jamais conseguiremos. É com a graça de Deus, com a força de Deus. E nós cooperando, já ajudados com a graça de Deus, com Deus. É assim que vamos nos santificar, humildemente. Essa é a verdadeira humildade, nos apoiando totalmente em Deus, buscar a santidade. É erro, então, querer nos santificarmos com nossas próprias forças. Jamais conseguiremos. E se até hoje temos alguma dificuldade maior com algum pecado em que caímos mais frequentemente, já tentamos isso, aquilo, durante anos e anos, talvez agora continuar, claro, empregando os meios necessários, mas confiando muito mais em Deus do que nas nossas próprias forças, recorrendo mais a Ele para vencermos esse pecado, esse defeito. Outro erro que nos impede a santificação, além desse erro de nos apoiarmos nas nossas próprias forças, às vezes de maneira sutil nos apoiamos nas nossas próprias forças. Outro erro é a pressa. O padre falou que é possível a santidade, então vou sair daqui já com essa santidade consumada na 7ª morada de Santa Teresa, enfim. Não, é pouco a pouco, dia após dia, momento após momento, que vamos procurando nos conformar com a vontade de Deus. Já diz o velho ditado, a pressa é inimiga da perfeição. E aqui isso se aplica verdadeiramente. Se quisermos ser santos, do dia para a noite estamos querendo ser santos num passe de mágica, sem que desenvolvamos a virtude, a inclinação bem profunda para o bem na nossa alma. Essa virtude, essa inclinação bem profunda na nossa alma, que é desenvolvida dia após dia, ato após ato, sem pressa. Quando temos pressa e vemos que não avançamos, com essa rapidez toda, logo desanimamos e caímos então no buraco. Outro erro é a impaciência consigo mesmo nas próprias faltas. Como é possível que eu ainda esteja cometendo tal pecado há tanto tempo? Se assim reagimos, mostramos que ainda estamos nos apoiando nas nossas próprias forças e movidos pelo orgulho. Diante da nossa falta, claro, ter um arrependimento firme, sincero, reconhecer a nossa fraqueza, reconhecer que somos capazes de qualquer pecado, usar os meios que a igreja nos dá, seguir os conselhos dados pela igreja, pelo padre do confessionário, nos apoiando na graça de Deus. E aí vamos progredindo. Vale muito a pena ler o livro que se chama Arte de Aproveitar as Próprias Faltas, para termos essa paciência com nós mesmos, essa paciência que vai diminuindo os nossos pecados, justamente. Essa impaciência, essa cobrança orgulhosa de nós mesmos, como é possível que eu ainda faça isso? Impede que avancemos verdadeiramente. Meus caros católicos, a santidade não é fazer tudo, é fazer tudo o que fazemos por Deus. É isso que interessa. Fazer tudo o que fazemos por Deus. Portanto, devemos ter coragem, ânimo. No desânimo, que certamente virá, a sensação de desânimo virá, lembremos-nos, é possível, Deus quer que nos santifiquemos realmente. E que cada um então diga, do fundo da alma, que cada um de nós diga do fundo da alma, eu quero. Deus quer e eu quero cooperar
com a graça de Deus, dia após dia. Eu quero amar a Deus com todo o coração, ou seja, com a intenção de fazer tudo por Ele. Eu quero amar a Deus com toda a minha mente, ou seja, pensando sempre nele. Eu quero amar a Deus com toda a minha alma, quer dizer, colocando todo o meu afeto nele. Eu quero amar a Deus com toda a minha força, quer dizer, em todos os meus pensamentos, palavras e ações. É possível, caros católicos, caminharmos para isso. Aqui está essa festa de Todos os Santos, que nos mostra isso concretamente. Pessoas como nós, com a nossa natureza humana, que chegaram lá, que se santificaram, dia após dia, procurando se conformar sinceramente com a vontade de Deus, se apoiando na graça dele, com essa boa paciência consigo mesmo. É possível, Deus dá a graça, devemos nós querer com todo o coração, mente, alma e força. É possível. Deus quer para cada um de nós. Devemos nos perguntar se eu quero, se cada um de nós quer. E devemos, evidentemente, querer com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.